Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que toda liderança torce para nunca ter que encarar, mas que vira e mexe, dá as caras: a crise. E a gente vai entender por que, quando o caldo entorna de verdade, aqueles manuais de gestão simplesmente não servem para nada. Na teoria, parece tudo tão fácil, né? Os livros dão pra gente um mapa, como aquele do Pipeline de Liderança. É um caminho retinho. Primeiro, se aprende a gerenciar a si mesmo. Depois, a gerenciar outras pessoas. E assim vai, numa subida que parece super previsível até o topo. É uma estrutura que, de certa forma, até acalma. Só que na vida real, essa estrada simplesmente some. O mapa vira um papel sem valor nenhum. E aí, o que sobra? O que o Ben Horowitz chama de a luta. E olha, não é só uma fase ruim, não. É quase um estado de espírito. Um lugar onde o caos é a regra, não tem resposta certa e cada decisão parece um passo no escuro. É exatamente aqui que o bicho pega. Vamos dar uma olhada nesse abismo que existe entre o que a gente estuda e o que a gente de fato vive numa crise. Olhem só para esse contraste. De um lado, a teoria, toda bonitinha com seus conceitos organizados. Do outro, a realidade nua e crua da luta. É pânico, é perda, são decisões que tiram o sono de qualquer um. A teoria ensina a gente a montar um motor do carro, mas não ensina a consertar ele no meio de uma tempestade com as ferramentas erradas e a mão tremenda. O caso da Catarina, lá do livro Pipeline de Liderança, é um exemplo perfeito disso. Ela foi promovida e, em vez de mudar o chip, ela se apegou ao que já conhecia, aos processos do cargo antigo. Ela simplesmente não conseguiu fazer aquela virada de chave para uma visão mais estratégica. E o resultado? Esgotamento total e, por fim, a demissão. A teoria não conseguiu salvar ela. Então, tá, se a teoria não prepara a gente, que lugar é esse para onde a gente vai quando tudo desmorona? Pois é, bem-vindo à luta. A luta é aquele território que não está em mapa nenhum de negócios. É quando a própria sobrevivência da empresa está em jogo. E sério, não tem manual para consultar. Sabe aquelas respostas prontas da faculdade? Pode esquecer, elas não valem nada aqui. E aqui está o pulo do gato. Não tem solução mágica. Não existe uma lista de 5 passos para sobreviver à luta. O negócio não é achar uma fórmula, mas sim desenvolver a mentalidade certa para conseguir navegar no meio do caos. E navegar nesse caos todo significa fazer aquelas escolhas que, sinceramente, ninguém queria ter que fazer. As tais das escolhas impossíveis. O Greg McKeown, autor de Essencialismo, foi certeiro nisso. Em tempos de calmaria, talvez até dê para tentar ter tudo. Mas numa crise, sem chance. Para sobreviver, é preciso fazer sacrifícios. E a parte mais doída é aceitar que vai ser preciso perder algo importante para conseguir salvar o que é absolutamente essencial. Vamos para um exemplo real contado pelo Ben Horowitz. A história do Arthur. Um funcionário que era simplesmente um gênio. Uma estrela na empresa. Pelo menos, no começo. O dilema era terrível. O desempenho do Arthur caiu no chão, o comportamento dele ficou completamente imprevisível e a equipe toda estava sofrendo. O motivo por trás disso? Transtorno bipolar e vício. Manter o Arthur era insustentável, mas demitir parecia desumano. A decisão final, a demissão, foi exatamente uma daquelas escolhas impossíveis que a luta exige. O essencialismo mostra para a gente 2 jeitos de agir. De um lado, a tentativa de agradar todo mundo que só leva a confusão e falta de foco. Do outro, o foco absoluto naquilo que é vital. Na luta, essa segunda opção não é bem uma escolha, sabe? É uma necessidade. É preciso aprender a dizer não, mesmo que isso doa. Certo. Se as escolhas são tão brutais e as fórmulas não existem, qual é a regra do jogo? Será que existe alguma? Sim, existe uma regra. E ela é, ao mesmo tempo, a mais simples e a mais difícil de todas. Não desistir. Ponto. É dar um jeito de continuar no jogo no dia seguinte. É pura e simples persistência. A história da fuga do Casanova, da prisão, é uma metáfora incrível para isso. Ele tinha um único objetivo na vida: escapar. E ele dedicou cada segundo, cada pensamento a isso. Na luta, quem lidera precisa ter esse mesmo foco quase obsessivo na sobrevivência da empresa. Mas persistir não é só uma batalha interna, de força de vontade. Exige também uma ação externa que é crucial. Ter aquelas conversas que todo mundo está fugindo. As conversas sobre demissões, sobre o que deu errado, sobre a realidade dura que está todo mundo vendo. E por que isso é tão, mas tão importante? Bom, esse número aqui diz tudo. Menos 50%. De acordo com o livro Conversas Cruciais,
Essa é a redução na chance de um projeto fracassar quando as pessoas se sentem à vontade para falar abertamente. Numa crise, o silêncio não é ouro, o silêncio é fatal. Isso tudo nos leva à nossa conclusão. Se não tem manual, não tem fórmula, onde é que uma liderança vai encontrar as respostas? Depois de toda essa jornada, a gente volta para a pergunta inicial. Afinal, qual é a grande fórmula secreta para lidar com o lado difícil das situações difíceis? A resposta do Ben Horowitz é, ao mesmo tempo, surpreendente e libertadora. Ele diz: abrace a sua estranheza, a sua história, o seu instinto. Se as chaves não estiverem aí dentro, elas simplesmente não existem. A solução não está em outro livro, nem num consultor caríssimo. Ela está na combinação única de experiências, de intuição que só a pessoa que está no comando possui. No fim das contas, a verdade é essa. Não tem como deixar as coisas difíceis fáceis. A única variável que dá para controlar, a única ferramenta que realmente faz a diferença na luta, é a própria coragem e o próprio julgamento de quem lidera. A resposta está aí dentro.